Fala, meus amigos. Fim de jogo, fim de campeonato. Um campeonato paulista pra gente esquecer. O nosso maior rival se torna campeão em cima de nós, com um gol inclusive dentro do Allianz Parque. E foram 10 dias de data FIFA que aparentemente nenhum trabalho foi realizado. Nenhum trabalho. O Palmeiras continua sendo uma equipe sem vida, continua sendo uma equipe sem repertório, continua sendo uma equipe sem estudo tático, sem estudo dinâmico, sem 1-2, sem criatividade. O Palmeiras é uma equipe que joga pela imposição física e não mais por uma questão de qualidade física e qualidade técnica. Foram 10 dias de data FIFA e essa equipe não evoluiu. Essa equipe, ela vem, na verdade, regredindo. E o Abel, ele não consegue mostrar capacidade de conseguir mudar. Saímos do Allianz com um resultado muito ruim, com um placar extremamente desfavorável. 1-0 para o Corinthians. Chegamos em Itaquera com um Corinthians estrategicamente muito previsível. A gente sabia que o Corinthians ia ficar do meio para trás. Ia marcar do meio para trás. E tentar algumas espirradas num contra-ataque, tentar articular alguma coisa no meio-campo, que esse foi o nosso principal ponto fraco no jogo passado, o meio-campo. O meio-campo do Palmeiras inexistia. E talvez hoje você tenha a sensação de que o meio-campo do Palmeiras em alguns momentos melhorou. Não deu essa sensação? Isso é uma falsa sensação. Você só tem essa sensação porque o Abel, ele colocou um jogador a mais para ficar no meio-campo. Então ele foi mais povoado. Mas questões de qualidade, ele não tinha da mesma forma. No primeiro tempo, inclusive, o Corinthians ainda conseguia articular mais. O primeiro tempo, os primeiros 45 minutos de jogos, nós fomos inofensíveis para a equipe do Corinthians. O Palmeiras começou a esquentar mais ou menos ali, 15 minutos do segundo tempo. Aí teve o pênalti, que a gente já vai falar sobre isso. Só que mesmo assim, era uma equipe deserta de ideias. Deserta. Sinceramente, esse trabalho que o Abel Ferreira vem fazendo, ou não vem fazendo, na verdade, né? Porque pra mim não é um time treinado. É um time muito mal treinado. Ele chega ao fim no Campeonato Paulista. O Abel pediu paciência, o Abel pediu pra torcida se unir. O Abel praticamente, mandou um cala-boca aqui pra nós da internet, que criticamos. Falamos que somos, os influenciadores de internet, que fica falando mal da equipe, que não são palmeirenses de verdade. Só que a equipe dele joga com uma postura ridícula. Mais de 45 minutos. Porque o Palmeiras não entrou com a postura de um time que queria vencer. E simplesmente o Palmeiras caiu na estratégia do Corinthians de deixar aquele jogo morno pra frio. Morno pra frio. Esse time, ele perdeu completamente a noção do que é desejo de vencer, do que é força de vontade, do que é entrega, do que é motivação, do que é garra, do que é sangue no olho, do que é faca no dente, do que é um jogo contra o Corinthians em uma final de Campeonato Paulista. E agora, os passadores de pano, os que ficam lambendo Leila Pereira, lambendo Anderson Barros, lambendo Abel Ferreira, eles ainda vão falar assim, mas o Paulistinha não importa. Mas não é só a questão do título, meus amigos, é assim a forma como a gente perde ele. A gente perde o título não mostrando qualidade nenhuma no campeonato inteiro. Quando o Palmeiras passou para as eliminatórias, para as fases eliminatórias, eu falei que Abel Ferreira, Anderson Barros, Leila Pereira tinha dado sorte. Tinham sido rabudos.
Porque esse time não tinha qualidade para ter se classificado. Fez uma campanha pífia na fase de grupos, uma fase de grupos fraquíssima do Campeonato Paulista. E fez uma campanha pífia. Dependeu ainda de outros resultados, dependeu de Ponte Preta. Aí veio o jogo contra o São Bernardo. Ok, fez uma boa atuação. Mas também... a gente tá falando com todo o respeito do mundo de um time de Série C nacional. Não tá provando nada pra ninguém. Não fez mais do que a obrigação. Aí veio o São Paulo, que só não foi desclassificado pelo São Paulo por causa daquele pênalti mal marcado. Que na verdade, num momento desse, eu até preferia que aquele pênalti nem fosse marcado, viu? E aí quando a gente veio aqui e colocou uma opinião sincera na internet, mais uma vez os passadores de pano, os cegos que não enxergam a realidade, né, que se fazem de cegos, eles chegaram aqui e criticaram a nossa opinião. Essa final contra o Corinthians, ela foi a prova do futebol pequenininho, o pífio do Palmeiras. E pra completar... cara, na moral, Cara, eu vou falar dessa bosta aqui depois. Depois eu falo dessa bosta aqui. Tá? Vamos lá, vamos continuar falando sobre o jogo. O pênalti. Pênalti bem marcado, ali no limite. Em cima de um jogador que chegou, mas não tá mostrando nada, só que a culpa não é do jogador. A culpa é do técnico, que não consegue fazer esse time performar. O Abel entrou com o time do Palmeiras da mesma forma, perdeu todos os jogos e continuou entrando do mesmo jeito. Todos os jogos que o Palmeiras foi desclassificado, foi eliminado, teve resultados ruins, o Abel não modificou a equipe. E tem gente ainda que fala de Abel Ferreira na seleção. Abel Ferreira na seleção pra quê? O Palmeiras de hoje jogou igualzinho à seleção do Dorival, sem meio campo. É igualzinho. Foi o retrato perfeito da seleção do Dorival. O Abel vai pra lá fazer a mesma coisa que faz no Palmeiras? Eu sei que é vencedor, eu sei que é campeão, só que chega uma hora, meu amigo, que é muito dinheiro investido pra pouco trabalho mostrado. E aí a gente tem que fechar um pouco os olhos pro clubismo. Tem que colocar o clubismo de lado e dar o braço a torcer que talvez realmente seja o fim do ciclo. E é mais fácil aceitar isso. E amanhã vai ter gente passando pano. Ah, mas é Campeonato Paulista. Ah, mas Paulista não importa. Mas Paulista isso, mas Paulista aquilo. Agora a desculpa vai ser essa. A desculpa do Abel vai ser a data FIFA, que não deu tempo de treinar os jogadores. Só que quando você olha para Aníbal Moreno, quando você olha para até pro próprio Estevão, esses jogadores estão embagrecendo no comando técnico de Abel Ferreira. Esses jogadores estão piorando o seu nível técnico no comando de Abel Ferreira. Abel Ferreira chegou no Brasil, pegou um time que estava montado, construído e com um discurso motivacional, de coach e tudo mais, e até um pouco de sorte, ele conseguiu fazer esse time performar e ser campeão. Só que chegou uma hora que o jogo dele acabou. Ficou manjado. Todo mundo sabe como o Palmeiras joga. Todo mundo sabe como o Palmeiras joga. Lamentavelmente, a gente vê o nosso rival sendo campeão, sendo que, pelo tempo que o técnico tem, pelo salário que ele ganha, por tudo que o Palmeiras vem construindo ao longo desse tempo, pelo dinheiro investido em jogadores, que foi tarde. Foi tarde. E aí o Rafael Veiga vai lá e me cobra um pênalti displicente daquele. Rafael Veiga, obrigado por tudo que você fez, mas está na hora de você ir embora do Palmeiras. Está na hora de você ir embora do Palmeiras. E a prova foi hoje. Você não consegue mais ser um jogador decisivo, você desaparece em campo. Então, pega suas coisas, você não tem muita proposta para a Europa? Vai para a Europa e obrigado por todo o serviço prestado aqui.
Só que não adianta só a gente trazer novos jogadores se a gente não mudar o cérebro, se a gente não mudar a ideia, a concepção. Nós vamos, os fogos começaram aqui, né? Agora, meu amigo, vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Agora, ninguém dorme mais. Agora, ninguém dorme mais. Corinthians campeão paulista em cima do Palmeiras. Parabéns, diretoria do Palmeiras, pelo atraso na reposição de jogadores, pela não oxigenação de elenco. Parabéns, Abel Ferreira, por você sempre bater a cabeça nas suas mesmas ideias. Parabéns, vocês conseguiram. Vocês tornaram o Palmeiras uma equipe comum, uma equipe pífia, uma equipe pequena, uma equipe facilmente marcada. Parabéns, parabéns. Não adianta a gente só mudar o elenco. A gente tem que mudar a ideia de jogo. E a ideia de jogo está no treinador e na sua comissão técnica. Que já desde 2024, uma parte de 2023, começou a cair o nível com esse elenco. Começou a ter um futebol manjado, um futebol que era fácil de você decifrar o que ia ser feito. E ainda como prêmio consagramos o goleiro no calor da partida. Parabéns, Veiga, parabéns pela displicência em praticamente falar pro Gustoso o canto que você ia chutar. Parece até que vocês estão fazendo de propósito. Sobre os comentários, as pérolas de Leila Pereira, que teve pérola dela, tá? Mais pérola dela. Eu vou deixar isso pra depois. Sinceramente, galera, eu não vou conseguir agora comentar mais sobre isso, que se dane tudo. E é isso. Tamo junto.